cada um de nós traz a sua personalidade para o casamento, cada um de nós traz a sua expectativa a respeito do que é estar casado, cada um de nós traz as suas expectativas quanto àquelas coisas que quer conquistar na vida, e tudo isso acaba redundando tantas e tantas vezes em conflitos. Não apenas conflitos de natureza financeira, que vão tratar a respeito da questão financeira, mas conflitos que vão dizer respeito a todas as esferas do casamento. Mas hoje a minha tarefa é falar a vocês a respeito de dinheiro, a respeito dos problemas das questões financeiras, quando o dinheiro fala mais alto no casamento. O que eu pretendo nessa noite aqui é conduzi-los a uma reflexão. Isso não é uma pregação, isto é um compartilhamento. Em alguns momentos eu vou pedir para vocês compartilharem comigo, outros momentos eu vou pedir para vocês compartilharem entre vocês, casais, de tal maneira que nós cheguemos ao final aqui hoje com um exercício. O final aqui será um exercício de planejamento. Mas tudo a seu tempo. Deixa eu falar para você primeiro a importância do problema. A Suzana, no domingo, ao enfatizar aqui o convite para esse momento, para esse estudo, para essa palestra, ela lançou aqui um dado importante, e eu depois fui atrás para confirmar o dado e colocar também na minha palestra, a respeito da importância do problema. O problema financeiro, o peso que os problemas financeiros têm no casamento. E como ela falou, de fato, os problemas financeiros são uma causa importante, uma causa significativa de divórcios, de separações que acontecem entre casais. Não é a mais significativa, ela está ali na 4ª posição na pesquisa que eu levantei. Existem outros problemas, dependendo se os homens têm uma visão a respeito dos problemas que levam à separação, as mulheres têm outra, mas interessante, os dois batem, os dois empatam quando se trata das questões financeiras. O 4º motivo de separação entre casais é a questão do dinheiro. Isso deveria nos chamar a atenção. Até porque nós que somos cristãos, nós crentes, nós não estamos imunes a esse tipo de problema. Nós não estamos à parte desse tipo de dificuldade. Só por isso, então, isso já justificaria o nosso olhar sobre o tema. Mas há mais. Porque mesmo que esse tema não gere separações, ele pode gerar muita infelicidade no seu casamento. Ele pode gerar no seu casamento um sentimento de desconfiança, de insatisfação. Você não precisa me responder, mas pensem por um momento aí, entre vocês dois, qual é a razão, se é que é assim, de você e o seu companheiro, a sua companheira, o seu marido, a sua esposa, terem contas separadas? Ou cada um ter o seu cartão de crédito separado, em contas separadas? Qual o motivo disso? Talvez você possa pensar que operacionalmente, logisticamente, seja mais interessante ser assim. Ok, podemos pensar assim. Mas isso pode ser um indício de que não há confiança suficiente para que vocês compartilhem os recursos que Deus lhes dá. E eu já vi muito disso. Eu já vi muito marido que esconde cartão de crédito da esposa. E vice-versa. A gente brinca muito nessa questão de que a esposa é que gasta mais num casamento, no cartão de crédito e tal. Mas tem marido que não é fácil também não. Tem marido que adora uma bugiganga. Se as mulheres gostam da 25 de março, se as mulheres gostam da José Paulino, se as mulheres gostam da Rua Oriente, os homens adoram uma Santa Efigênia e uma Duque de Caxias. Não é verdade, homens? Eu adoro passear na Santa Efigênia. Tanto quanto Marcela, minha esposa,
não pôde estar aqui hoje, infelizmente, mas tanto quanto ela adora passear numa José Paulino. Bem, eu creio que o problema é bem conhecido de vocês. Se vocês não dessem importância a esse problema, bem, eu acredito que vocês não estariam aqui hoje. Vocês teriam coisas talvez até mais interessantes para se fazer na casa de vocês. Mas vocês escolheram a melhor parte, que é pensar nesse problema sério a respeito do casamento de vocês. E eu gostaria que vocês começassem com um compartilhamento aí entre vocês, casais. Qual é a maior dificuldade que vocês, como casal, que vocês como família, vamos estender aqui um pouco, né? Vocês como família já enfrentaram na questão financeira? Qual é a maior dificuldade que vocês já enfrentaram? Discutam entre vocês, algo bem rápido assim, puxem na memória, na história do casamento, do relacionamento de vocês, qual foi a maior luta financeira que vocês já enfrentaram? Qual foi o motivo? E qual foi a solução dela? Eu não quero que você compartilhe comigo, são entre vocês isso. Qual é a maior luta financeira que vocês já enfrentaram? Qual a maior dificuldade que vocês já enfrentaram como casal, financeiramente falando? Como é que vocês saíram dessa dificuldade? Ou quais foram as sequelas? Quais foram as marcas que ficaram? Ok, eu conto a minha. Quando nós tínhamos 2 anos de casado, talvez eu e Marcela, nós fizemos a nossa primeira viagem depois da lua de mel, nós fomos para Alagoas, para Maceió. Viagem bonita, viagem gostosa, chegamos lá, você conhece, deve conhecer como funcionam essas coisas, você compra um pacote, quando você chega ali, o receptivo, o pessoal que recebe você, começa a oferecer alguns passeios adicionais. E nós falamos, vamos fazer os passeios. Então, como é que nós iremos pagar esses passeios? 3 chequinhos, parceladinho ali, você fazia 3 cheques, dava na mão do guia e tudo bem. Ok, dá para a gente fazer, dá para a gente fazer. O que aconteceu? O guia depositou, depois que nós voltamos, os 3 cheques de uma vez. Para falar pouco para vocês, para a gente ir na padaria e comprar um pão, porque era tudo que a gente conseguia fazer, a gente tinha que catar moeda no porquinho, que a gente tem até hoje lá em casa. Não foi algo nosso, era algo que a gente poderia arcar, mas o fato gerou um prejuízo, uma dificuldade. E nós geramos luta. A questão não é que as dificuldades venham, as dificuldades virão para todo mundo em determinadas épocas da nossa vida. Ainda mais em situações como o país enfrenta. No entanto, a questão é como nós lidamos como casal com elas. E isso é uma questão importante para nós pensarmos hoje. Vamos pensar nos planos originais de Deus. Como seria se o homem e a mulher não tivessem desobedecido no Éden? Eu não sei se você trouxe sua Bíblia, mas abra em Gênesis 2:18. Nós precisamos pensar em todas as coisas, como é o plano original de Deus para o homem. Gênesis 2:18, relato da formação da mulher, aqui no subtítulo da Bíblia, da Revista Atualizada, diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Algumas coisas me chamam a atenção aqui. Deus viu o homem e viu que não era bom que o homem estivesse sozinho e que o homem, caberia muito bem ao homem alguém que o auxiliasse na sua tarefa de cultivar e guardar o jardim, de cultivar e guardar a criação. Deus então cria ao homem uma companheira.
Isso mostra que o plano original de Deus para o nosso casamento era que houvesse entre nós apoio, entre outros motivos, mas que houvesse entre homem e mulher apoio e cuidado mútuo, em que nós nos apoiássemos, nós nos suportássemos, nós nos auxiliássemos um ao outro e assim ambos cresceriam no caminho do Senhor, na presença de Deus. Apoio e cuidado mútuo. Deus também demarcou, conforme a gente pode ver aqui, papéis claros para o homem e mulher na criação. Ao homem cabia a liderança, ao homem caberia ser cabeça do casal. Isso mesmo antes da queda já era assim. Que o homem exercesse a liderança da família e que a mulher lhe fosse a sua auxiliadora. E talvez aí, principalmente depois do discurso do nosso presidente nessa semana, ouvir isso para algumas de vocês cause até arrepios. Mas é verdade. Deus deu a você, mulher, o papel de ser uma auxiliadora de seu marido. Isso não é menos nobre do que o papel dele de liderar. É algo tão importante quanto. São apenas funções diferentes. A mulher foi dada a tarefa de auxiliar o marido, de ser o seu suporte, o suporte da sua casa, enquanto o marido exerce a tarefa de liderar. Esse é o plano original de Deus para o homem e para a mulher. Muito bem. Outra coisa importante aqui em relação à criação. Deus criou o homem e a mulher para que eles tivessem satisfação nas obras do Senhor. Para que o homem e a mulher estivessem satisfeitos com Deus, para que o homem e a mulher estivessem satisfeitos com as dádivas de Deus. Para que o homem e a mulher pudessem cultivar o jardim e deleitar-se dele, de todas as frutas, de tudo aquilo que havia de bom que Deus havia criado, o homem deveria deleitar-se nisso, satisfazer-se nisso, e satisfazer-se principalmente no caráter de Deus, sabendo que Deus é bom, que Deus o ama, que Deus zela por ele, e nisso estaria a satisfação do homem e da mulher. Deus também fez o homem para uma gestão responsável de recursos. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, no mesmo capítulo 2, verso 15, a palavra diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, para que o homem exercesse em relação ao Éden, em relação à criação, uma gestão responsável de recursos. Ele desfrutasse do jardim de uma maneira responsável, cuidando dele, não destrutivamente, não explorando o jardim até o limite do esgotamento. Como seria uma casa, uma família, um casal, se a queda não tivesse acontecido? Homens e mulheres trabalhando juntos, em prol do bem comum, com um só coração, com um só objetivo, deleitando-se no Senhor, usando dos recursos que Deus deu de uma maneira responsável. O dinheiro não acabaria, não haveria brigas, discussões por causa da questão financeira. Era assim que era para ser. Um sonho, não é verdade? Que delícia teria sido se a queda não tivesse acontecido. Mas então, preciso dar clique. Quantos de vocês conhecem essa música? Money, do Pink Floyd.
Eu quis mostrar essa música, esse clipe, por causa da letra desta música, que é uma letra perfeita para retratar o que é a mente do homem em relação ao dinheiro, em relação aos bens, após a queda. Nós podemos caracterizar esta visão do homem a respeito dos bens e dos recursos que ele possui com a palavra egoísmo. O homem deixa de pensar no coletivo, na criação, num ao outro, e passa a pensar no que interessa a ele, no que interessa a mim. É a cobiça, a necessidade de ter sempre mais. Nós passamos a cobiçar coisas e nós nunca nos damos por satisfeito, nunca é suficiente. Nós nunca temos aquilo, tudo que nós desejamos ter. Se eu hoje tenho um carrinho popular, amanhã eu vou querer 1.4. Se eu tenho 1.4, amanhã 1.6. Se eu tenho 1.6, depois 1.8. E assim por diante. Nós começamos com uma casa de 1 dormitório, 2 dormitórios, uma casinha simples, e aí nós vamos crescendo de nível, até chegar a uma mansão que nós não podemos pagar. Eu moro perto de um condomínio bastante chique. Não sei quantos de vocês moram ali na região da Nova Cantareira, perto ali da pizzaria Lenheira, tem um condomínio muito bonito ali, casas grandes. E aí você vê aquelas casas enormes, talvez 4, 5 quartos, garagem com 3, 4 carros, e você percebe pelo movimento do dia a dia que moram ali naquela casa 2 pessoas. Nós nunca nos damos por satisfeitos. Final do mês passado saiu uma notícia que Vitória e David Beckham compraram em Los Angeles uma casa para eles e a família, de 1.260 quartos. Você tem ideia do que é isso? Eles podem dormir em um quarto por noite durante 4 anos. Deve ser uma delícia para os filhos brincarem de esconde-esconde, não é? Mas fato é, nós não nos damos por satisfeito, nós sempre queremos mais, nós sempre queremos ter mais. E quando se fala de casamento, nós pensamos na divergência de propósito. A mulher olha para os seus interesses e fala, bem, eu gostaria de comprar um vestido, gostaria de comprar uma roupa nova, um sapato novo. O homem já começa a pensar, bem, eu gostaria de um relógio novo, gostaria de trocar de carro. E cada um começa a levar as suas prioridades, o seu direcionamento para um lugar diferente. Você conhece essa cena, casal? Você que é casado já conhece essa cena? É muito comum você pensar isso no 13º. Quando chega outubro, novembro, o marido sabe que está vindo a época 13º, ele já começa a projetar. Bom, eu gostaria de fazer isso no carro, eu gostaria, de investir numa chuteira nova para o futebol. E a mulher já começa a pensar, bom, a gente poderia trocar a geladeira. Divergência de propósito. O casal já não pensa mais da mesma maneira, não pensa numa só direção. Cada um quer puxar o carro para o seu lado. Isso é um efeito da queda. A diversidade do propósito. O desequilíbrio nos papéis para sustentar um estilo não saudável de vida. Deixa eu mostrar para você, pensar com você aqui algo que talvez... Eu me peguei pensando nessas coisas outro dia, Marcela me chamou a atenção sobre isso. Como o nosso raciocínio a respeito de algumas coisas é um raciocínio meio tortuoso. A mulher trabalha fora, e eu não tenho nada contra a mulher trabalhar fora, por favor, me compreenda quando eu digo isso. É simplesmente para você pensar em algumas coisas. A mulher trabalha fora, e ela ganha R$1.200, isso é um caso concreto que eu estou trazendo aqui a vocês. R$1.200. O marido também trabalhando fora para sustentar a casa, assim como a esposa. Só que, para que ela possa trabalhar fora, ela coloca os filhos numa escola. E a escola custa R$800, R$900.
Ou R$1.000 uma escola em período integral. A mulher sai de casa às 6 horas da manhã para trabalhar, quando o filho está dormindo, e ela volta e o filho já voltou para a cama. Às vezes porque ela tem que fazer hora extra, 7, 8 horas da noite. Para quê? Para quê? Vale a pena o investimento? Eu estou usando aqui mais uma vez, eu repito, o exemplo da mulher, mas isso vale também para que o marido reavalie os seus papéis. Será que ele realmente necessita trabalhar tanto? Homem, você realmente precisa trabalhar o quanto você trabalha para sustentar aquilo que é necessário para a sua casa? Eu não estou falando aqui dos luxos, do supérfluo, mas o quanto menos você poderia trabalhar, quanto mais de atenção você poderia dedicar à sua esposa, aos seus filhos, se você trabalhasse um pouco menos, se você diminuísse o seu nível um pouco menos. Mas é sempre uma tentação você manter o nível ou subir um pouquinho mais. Nunca para baixo. Sempre manter ou crescer. Eu me lembro, quando eu estava no Tribunal de Justiça, ainda dividia meu tempo entre pastorado e Tribunal de Justiça. E aí eu e Marcela conversávamos, nosso grande luxo na vida, nosso desejo é sempre viajar. Nós não temos muita cobiça, muito desejo de carros caros, casa cara, nós estamos satisfeitos com o carrinho que a gente tem, estamos satisfeitos com a casa que a gente vive, está tudo ótimo. Mas gastar em viagem é o nosso desejo, né? É aquilo que a gente cobiça. E nós pensávamos, bom, o dia que eu ganhar X, eu vou poder fazer isso, aquilo, vai ser bom, né? Então vamos trabalhar para o X, vamos nos dedicar para o X. Pois bem, um dia chegou o X. E aí quando chegou o X, você já começa a perceber que o X não bastava. Você já queria o X mais R$1.000, mais R$2.000. Porque você queria um pouquinho mais além. Você começa o seu casamento feliz, indo para a Praia Grande. Passar o fim de semana. Quando você vê, Paris já não é mais o suficiente. Vale a pena. Vale a pena sustentar um estilo de vida que te escravize, que te separe da sua família. Permitir que, como nós temos no título da nossa palestra, o dinheiro fale mais alto. Vale a pena esse tipo de sacrifício? Outra coisa importante também que a queda trouxe, falta de uma noção clara de mordomia e generosidade. Para que é que Deus lhe deu os recursos que você tem? Aliás, meus caros irmãos presbiterianos, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Mas glorificar a Deus é o nosso propósito primeiro na vida, na existência. Só que a verdade é que muitas vezes o nosso Deus passa longe da nossa conta bancária. E eu não estou falando aqui só de dízimos, não. Eu estou falando de dízimos, eu estou falando aqui de ofertas, eu estou falando aqui de generosidade com o necessitado. Deus passa longe da nossa conta. A falta de uma ideia de mordomia, de que os recursos que nós temos não servem apenas para nós. Deus nos deu para administrá-lo. Agora discutam mais uma vez entre vocês. Qual é a principal fonte de conflito na vida de vocês na área financeira? Qual é a principal fonte de conflito entre vocês? O que é que mais dá briga na hora de fazer as contas em casa? O que é que mais dá briga? Conversem entre vocês. Pensem um minutinho e conversem entre vocês. É igual ver a cara dos maridos agora, baixando a cabeça. Pelo jeito os maridos aprontam mais aí do que as mulheres, né? Vocês podem pensar aí qual é a fonte de problemas de vocês. Pode ser a falta de objetivos comuns, pode ser a irresponsabilidade nos gastos, pode ser a falta de generosidade. Mas se nós falamos do que deveria ser, mas falamos também do que é depois da queda, a gente tem de falar naquilo que Jesus fez. Porque Jesus veio mudar esses modelos.
Jesus veio nos fazer repensar esses modelos a partir do seu próprio exemplo. Jesus veio nos dar uma nova perspectiva, derrubar o muro de separação que existe na questão financeira da vida do casal e em toda a vida do casal, na verdade. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. E antes de ler, algo importante aqui para você pensar. Quantas vezes você já viu essa história, já conversou essa história, do camarada que era casado com uma mulher quando ele era pobre, né? Ele era casado com ela e ela estava muito bem, estavam felizes, e aí ele ganhou um pouco de dinheiro, né? Ficou numa situação boa de vida, e aí ele deu um pé na mulher e arrumou uma mais novinha, né? Mais bonitinha, mais ajeitadinha. E aí você olha, na hora da dureza a Dona Maria servia, né? Agora a outra que interessa, né? Agora ficou bem, lasque-se a família. Você já não viu essa história? Egoísmo? Pensar no seu próprio bem exclusivamente. Mas o que é que alguém genuinamente rico como o Senhor Jesus fez? Veja aqui nesse verso, capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus é o suprassumo da riqueza. Nele habitam corporalmente todos os desígnios, todos os atributos da divindade, toda a glória de Deus o Pai, toda a glória do Senhor habita sobre Jesus Cristo. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Rei da prata e do ouro, dono da prata e do ouro. Nada falta nele, nada falta para ele. Ele é mais rico do que qualquer um de nós jamais poderia sonhar. E, no entanto, ele fez-se pobre. No entanto, ele fez-se pobre em favor de nós, de miseráveis como nós. Isso deve chamar a nossa atenção. Como eu tenho feito como eu tenho administrado os meus bens em prol da minha esposa, em prol da minha família, não em prol de mim próprio, de eu próprio, dos meus desejos, das minhas necessidades, das minhas cobiças. Como eu tenho administrado a minha vida e os recursos que Deus me dá, não pensando apenas em mim mesmo, mas pensando no outro. Pule agora para Efésios. Efésios capítulo 2. Nesse capítulo aqui, Paulo está falando de dois povos. Dois povos antes de Jesus Cristo. Um que eram os judeus, o povo, a nação eleita do Senhor, e o outro os gentios que estavam longe, separados das promessas de Deus. Havia um muro colocado entre eles, um muro de inimizade. E não somente um muro entre eles, homens, seres humanos, mas um muro também entre todos eles e Deus. O muro que o pecado coloca, separação. Porque eu e você estamos separados da glória de Deus, da graça, da glória de Deus por causa do nosso pecado. Por natureza nós nascemos, mortos nos nossos pecados, estamos separados de Deus. Mas o que é que Jesus Cristo fez? E aí vem o texto. Efésios 2, versos 14 e 16. Porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Sabe o que acontece?
Quando Cristo está na vida do casal, já não existe o meu interesse, o interesse da minha esposa, mas existe o interesse do casal. E isso é muito mais do que pensar assim, bem, eu a partir de agora vou ser generoso, e aquilo que eu tenho, aquilo que eu amealho, eu vou usar para servir a minha esposa. É mais do que isso. É sentar-me com o Marcelo e pensar, bem, nós éramos dois, você tinha os seus desejos, as suas necessidades, eu tinha os meus desejos, as minhas necessidades, mas quais são os nossos desejos e as nossas necessidades? Não se trata de mimar um ao outro com os nossos recursos. Não é que eu vou comprar para a Marcela todas as coisas que ela gosta, que eu vou torná-la alguém mimado. Não. Mas quais são os nossos sonhos, os nossos objetivos financeiros como casal? E já eu vou convidar você a pensar nisso. Quais são os nossos objetivos como casal? Existem casais que nunca pararam para pensar nisso. Eles simplesmente sobrevivem. Dia após dia. E vão sobrevivendo. Cada um resolvendo o seu. Cada um no seu quadrado. Outra coisa que Jesus também fez em si mesmo, agora em Efésios 5, versos 22 a 33, trecho que você conhece muito bem. Efésios 5, 22 a 33, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como que também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Você já viu esse texto diversas vezes. Mas Paulo está falando aqui principalmente a respeito da ideia de marido, de esposa e Cristo. E olhando para esse relacionamento em que Cristo ele se entrega pela sua igreja, ele a protege, ele a resgata, ele a purifica, e a igreja serve a Cristo, ele olha para o casamento e diz, vocês devem fazer a mesma coisa. Maridos, vocês têm que estar prontos a entregar-se pela sua esposa, a cuidar dela, a corrigi-la, a dirigi-la, assim como Cristo faz com a igreja, a ser cabeça para ela. Esposas, vocês devem ser submissas, vocês devem auxiliar o seu marido, vocês devem servir a ele em tudo quanto vocês fizerem. O que eu vejo aqui? Unidade em direção a um só propósito. Como Cristo e a igreja estão unidos em um propósito, assim também marido e mulher devem estar olhando ambos numa mesma direção. Tudo bem até aqui, irmãos? E agora? O que vamos fazer? E eu com isso? É a sua vez agora. O que eu vou fazer com isso? Primeiro, você tem que procurar com o seu marido, com a sua esposa, quais são os seus alvos comuns. Eu vou chamar a sua atenção já para você fazer isso. Aguenta um pouquinho. Quais são os seus alvos comuns? E esse não é um exercício fácil. Pode acreditar, se vocês nunca pararam para pensar nisso, comecem a pensar, porque não é fácil você identificar quais sejam os seus alvos comuns de vida. E hoje aqui, de maneira específica, porque afinal foi para isso que eu fui chamado aqui, quais são os seus alvos financeiros específicos. Segundo, vocês começarem a planejar a vida financeira de vocês de uma maneira eficaz e realista.
Não adianta vocês, como casal, terem um sonho de comprar um iate de 80 pés, com o qual vocês vão navegar no mar Mediterrâneo. Se você é um auxiliar de escritório, alguém que ganha pouco, ganha salário mínimo, comece a planejar de maneira realista. Sabe por quê? Quando você planeja de uma maneira não realista, de uma maneira irreal, você vai começar a desenvolver no seu coração um sentimento de frustração. Não adianta eu olhar para o irmãozinho da igreja, aquele irmão que é mais próspero, aquele irmão que financeiramente é mais abastado, olhar para ele e dizer, eu quero ter tudo o que ele tem. Se ele pode, eu posso também. Não pense assim. Planeje dentro daquilo que você pode fazer. Tenha sonhos, claro, tenha sonhos de melhorar. Eu não quero desenvolver aqui também uma mentalidade conformista ou derrotista. Mas seja realista no que você pode. E dê-se por satisfeito. Satisfaça-se nas bênçãos de Deus. Desenvolva no seu coração um sentimento de gratidão. Infelizmente a vida é muito dura para algumas pessoas porque elas não conseguem identificar as bênçãos que Deus dá a elas. Conheço uma pessoa que passa por dificuldades, por problemas na vida. Muitos problemas. Uma luta. A vida dessa pessoa é um problema, é uma luta. Cheia de dificuldades. De saúde, de família. Complicado, uma vida complicada. E você vai perguntar para ela como ela está sempre mal. Sabe o que eu comecei a falar para ela? Comece a escrever todos os dias as bênçãos que você recebe. Pelo menos 3 bênçãos que você recebe. Porque quando você escreve, você se compromete. As coisas ficam claras. Você não consegue escrever algo que você não tem muita clareza. Coloca no papel. Quais as bênçãos que você recebeu? Conta as bênçãos, dize quantas são. Isso vai começar a trazer a você um sentimento de satisfação em Deus. Planeje então de uma maneira realista. E por fim, mantenha-se focado no alvo. Não adianta você dizer, bom, eu quero comprar uma casa nova, se você vai comer num restaurante todo final de semana. A menos que você tenha a condição de manter os dois, mas a maioria de nós não tem. Se o meu alvo é conquistar uma casa nova, então eu vou fazer as minhas economias, vou fazer o meu planejamento para que nós cheguemos naquele alvo. Nós precisamos ser realistas, meus irmãos. Nossos recursos são limitados. Mesmo o homem mais rico desse mundo tem recursos limitados. Vocês entenderam? Vamos ver se na prática vocês entenderam. Vocês têm diante de vocês vão recebendo aí, uma planilha de planejamento financeiro. Não é algo muito detalhado, tá? É um exercício para vocês começarem a pensar e começarem a estruturar algumas coisas na vida de vocês que podem ajudar vocês a alcançar os seus sonhos, a alcançar os seus alvos coletivos, os seus alvos conjuntos, de uma maneira saudável, sem conflitos, através de uma visão clara dos recursos que vocês têm, das possibilidades que vocês têm diante de Deus, daquilo que Deus dá a vocês, de uma maneira mais pacífica. Eu quero explicar para vocês essa planilha. Prestem atenção. Vocês estão vendo aí que embaixo do planejamento financeiro tem uma linha? Escrevam o nome de vocês. Tá? Esse é um planejamento seu. Vocês não vão precisar compartilhar com ninguém, ok? Vocês vão conversar hoje aqui e começar a fazer uma coisa que talvez vocês nunca tenham feito, juntos. Alguns talvez nunca tenham feito isso separados, o que seria uma catástrofe. Mas alguns de vocês talvez nunca tenham feito isso juntos. Planejar a vida financeira de vocês. Juntos é a palavra-chave. O que nós temos aí? Se vocês escreveram o nome. Nós temos uma coluna, um quadro de entradas, um quadro de saída e um quadro de totalização. Tá? No quadro de entradas vocês têm aí, vocês vão colocar os salários somados de vocês, se ambos trabalham, ou a renda familiar, tá? E uma possibilidade aí de colocar outras fontes. Talvez você tenha uma segunda fonte de renda, coloque aí. Mas não ainda não, deixa eu explicar para você primeiro, tá bom?
Saídas, então. Exercício da generosidade e da mordomia. Se a gente falou de generosidade e mordomia, vocês vão começar a praticar isso. Dízimos, né? Eu não sei aqui quantos de vocês são cristãos, mas se somos cristãos, para o cristão o dízimo é ao mesmo tempo um privilégio e um mandamento. Você tem que obedecer dízimo 10%, 10ª parte do seu salário. Tá? Você já vai lançar aí de saída. Dízimo é da saída, não é no final do mês. É quando entra o salário. Se você deixar para o final do mês, provavelmente não vai chegar lá. Dízimos, ok? 10%. Quanto você vai dar de ofertas? Porque a Bíblia nos manda ser fiéis em dízimos e ofertas. A gente esquece dessa segunda parte quando a gente lê Malaquias 3. Né? A gente fala dos dízimos, trazer os dízimos, mas lá está falando, você tem que trazer dízimos e ofertas. Tá? E quanto vocês vão destinar a contribuições diversas? Generosidade. Tá bom? Exercício da responsabilidade. São aquelas contas as quais você não consegue mexer. Tá? Via de regra, você não consegue mexer. Tá? São contas mais ou menos fixas da casa. Conta do supermercado, plano de saúde, remédio, quanto vocês costumam gastar. Conta residencial, água, luz, telefone. A TV a cabo não entra aqui, tá bom? Água, luz, telefone no máximo. Celular, assim. Mas vamos lá. Não detalhei tanto. Educação. Quanto vocês gastam de educação por mês? Se você tem filhos aí na escola particular, tem que colocar. Transporte. Quanto você gasta de transporte? Dá para mexer nisso? Dá. Você tem que pensar qual é a melhor possibilidade que você tem aí. Se é melhor o ônibus, se é melhor o carro, o que é melhor para você? Se é melhor a pé? Bicicleta? Quais as dívidas fixas que vocês têm? Talvez você tenha o financiamento da sua casa. Coloque aí nessa coluna, tá bom? Moradia, quanto você gasta na manutenção da sua casa? Não é água e luz, é a manutenção. Aqui seria onde entraria, por exemplo, o empregado doméstico. Você realmente precisa de um empregado doméstico? Ok? Eu não estou dizendo que não, eu estou chamando você simplesmente a pensar. Você necessita de um empregado doméstico, você necessita de um empregado doméstico todos os dias, uma vez por semana. Tá? Moradia, manutenção da sua casa. Mesada, quanto você dá de mesada para o seu filho? Tá? Alguns não dão mesada nenhuma, só dá mesada na cabeça da criança. Né? Bom, impostos, quanto você gasta de impostos? IPTU, IPVA, numa média do mês, tá? Assim. Seguro, onde é que entra, pastor? Na parte de transporte. Tá? Seguro do carro entra aí na parte de transporte. Tá? Exercício do deleite, sim, porque a sua vida não é apenas obrigação, né? Não é só pagar contas, você também tem o dever de desfrutar do seu trabalho. É direito do homem desfrutar do seu trabalho. E um pouquinho de alegria é bom para todo mundo. Quanto você vai gastar por mês de restaurante? E isso aqui costuma ser um ralo financeiro, esse negócio de restaurante. A pipoquinha do Cinemark, né? A esfirra do Habib's, o hambúrguer do McDonald's. Cuidado, isso aqui come a gente pelo pé. No final do mês dá uma conta lá em cima. Quanto você vai gastar de restaurante por mês? Lazer, quanto você vai gastar de lazer? Aqui entra TV a cabo, aqui entra cinema, aqui entra Netflix. Quanto você gasta no lazer? Tá? Compras, vestuário, quer comprar uma roupa, quer comprar, sei lá, um sapato novo, quer comprar um rádio, olha, um aparelho de som para o carro, né? Quer comprar um violão novo, compra. Quanto é que vocês querem reservar por mês para compras? Cuidado pessoal, academia, cabeleireiro, sei lá, maquiagem, unha, enfim, essas coisas aí. Cuidado pessoais. Presentes, quanto vocês têm que gastar de presentes por mês em média? Tá? Um valorzinho aí. Tá? E aí vem, eu esqueci de mesclar aí a célula, mas tem aí depois o exercício do sonhar, que é o investimento. Quanto vocês vão investir por mês? Eu recomendo sempre que vocês tenham, dentro dessa verba de investimento, prestem atenção, uma verba que é uma verba de reserva, a qual você não mexe. Ela não serve para os seus sonhos. Tá? É uma verba de reserva, aquele dinheirinho que você vai deixar guardado para uma surpresa eventual. Né? Como, por exemplo, caiu os 3 cheques lá de Alagoas, se eu tivesse essa verbinha eu não teria tido susto. Né? Mas, na minha casa, a gente procura guardar 3 meses de rendimento, o equivalente a 3 meses de renda. Tá? Depois que você guardou isso, aí você começa a investir para comprar carro, comprar casa, essas coisas, para constituir um sonho de vocês. Deu para entender essas colunas? Maravilha? Alguma dúvida? Vocês vão ter um tempinho para fazer isso agora. E embaixo disso,
Aí tem 3 perguntinhas para vocês. Primeiro, eu convido você a responder essas perguntas antes até. Elas vão dar para você uma perspectiva diferente. Primeiro, qual é o sonho de vocês? O que vocês gostariam de conquistar como casal? Qual é o sonho de vocês? O que vocês gostariam de ter, comprar? Onde é que vocês gostariam de chegar financeiramente? Pode ser um carro novo, uma casa nova, pode ser aí um investimento de R$1 milhão na Bolsa de Valores. Lembre-se de abençoar o seu pastor. É assim, tá? Quanto custa esse sonho? Tá? Quanto ele custa? E em quanto tempo vocês vão poder realizá-lo? Quanto mais específico, melhor. Olha, eu gostaria de comprar um carro, esse carro custa R$40 mil, e eu gostaria de comprar esse carro em 2 ou 3 anos. Ok? Porque isso vai influenciar em cima. Quanto vocês têm de economizar, quanto tem que sobrar para o investimento. Como é que estamos aí? Não estamos? Está faltando fé? Não fecha. Os recursos são limitados. O fato é, o dinheiro precisa aparecer. A conta precisa fechar, de alguma maneira. Ok. Eu sei que não vai dar para acabar esse exercício todo agora, mas eu quero lançar o desafio que você o complete depois. Vocês vão ver que o resultado é muito interessante. E esse resultado não deve levar vocês a desanimar. Tá? Isso é importante. Mas aí, se a conta não fecha, é hora de você rever a conta e de orar a Deus. Clamar ao Senhor: Senhor, nós temos esse sonho, isso é o que o Senhor quer para nós, então nos dá o meio. E Deus fará assim. Se esse é o propósito de Deus para a vida de vocês, para a família de vocês, Deus dará os recursos que vocês necessitam. Desde que o coração de vocês esteja no lugar certo e vocês estejam caminhando juntos. Esse é o segredo de uma vida feliz, de um casamento feliz. Vocês estarem juntos com Cristo. É um cordão de 3 dobras. E esse é difícil de quebrar. É estarem juntos. Na vida financeira de vocês também. Um sendo fiel ao outro, não escondendo aquelas continhas, aquelas comprinhas. Né? Aquelas comprinhas secretas assim. Se meu marido descobrir isso. Se a minha mulher descobrir que eu comprei isso. A coisa vai ferver. Juntos. Seja em tempos bons, seja em tempos ruins, seja em tempos alegres, seja em tempos tristes. Vai chegar um momento em que vocês vão ter bastante dinheiro e vão poder gastar e fazer festa. Vai ter tempo em que vocês vão comer pão com mortadela e olhe lá. Mas juntos vocês vão sobreviver. Juntos e com Cristo, então. Não tem ninguém para quebrar esse casamento, não. Não tem desemprego, não tem crise que vai poder abalar um casamento que é construído quando pessoas que se amam e que amam a Deus estão juntas. Eu gostaria que vocês orassem uns pelos outros. Vocês orassem pela família de vocês. Depois eu vou encerrar com uma oração. Ore com seu esposo, ore com a sua esposa, ore com a sua família. Coloque sua vida diante de Deus, a vida da sua casa, a vida financeira da sua casa, diante do Senhor. Pai de amor e toda bondade, Tu és o Deus de toda provisão, Deus de todo cuidado. O Deus que nos dá todos os recursos que nós necessitamos e que nós realmente necessitamos para a nossa vida e para o nosso bem. Nós podemos testemunhar, ó Deus, que nada do que realmente nos é necessário tem faltado. O Senhor tem cuidado de nós. Mas ainda o Senhor, ó Deus, na Tua bondade, nos deu, ó Senhor, companheiros e companheiras de vida. Para que juntos, ó Deus, nossos maridos, nossas esposas, nós pudéssemos crescer juntos, nos apoiar mutuamente. O Teu plano, ó Deus maravilhoso, era para que nós caminhássemos num só propósito, mas a queda, Senhor, fez com que isso mudasse. De tal maneira que tantas vezes o nosso coração é tão dominado pelo egoísmo, pelo autocentrismo. Tantas vezes, Senhor, nós só fazemos aquilo que nos agrada sem atentarmos para o outro.
sem pensarmos juntos, ó Deus, no que é melhor para a nossa casa, para a nossa família. Nossos propósitos divergem e aí vêm os conflitos, ó Deus, as confusões. Mas, ó Pai, em Jesus Cristo nós temos a reconciliação contigo e uns com os outros, de tal maneira que agora nós somos mais do que nunca apenas uns com os outros e uns contigo e um contigo. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos auxilie a nos dar, a nós, casais, um só coração, um só propósito, uma só mente, a fim de que nossa vida possa crescer, ó Deus, e dar muitos frutos. Frutos em generosidade, no sustento das nossas necessidades, no deleite, Senhor, no prazer que sentimos das nossas conquistas, nos sonhos, ó Deus, que queremos ainda realizar. Ó Pai, eu peço a Tua bênção sobre cada um desses casais que estão aqui, daqueles que também não puderam estar, que o Senhor também os abençoe com prosperidade, com bênção, com abundância nas suas casas. Dê a eles, Senhor, o necessário, mas eu oro também, Senhor, para que o Senhor dê até mais do que o necessário, para que eles possam ter uma vida tranquila, uma vida confortável, uma vida de deleite, em que se veja, Senhor, não apenas para o bem deles, mas em que se veja a Tua glória também na vida deles, em que pessoas vejam como este povo, o povo que é chamado pelo Teu nome, é um povo abençoado também materialmente. Pai, ajuda-nos, porque o Senhor nos conhece, sabe das nossas limitações, do nosso coração duro, da nossa cabeça dura, mas cremos, ó Deus, cremos que o Senhor deseja e pode nos abençoar. Transforma-nos, Pai, nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém.